Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? É uma alegria para mim. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Obrigado, Lena, pelo convite, para que nessa noite eu pudesse estar aqui com você, para juntos compartilharmos mais uma vez a palavra do Senhor. Como o Gilberto disse, em fevereiro, a partir do dia 19, eu vou estar aqui com você durante os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Que ele autoclamou agora como um clamor. Você lembra que Atos capítulo 2 fala que os discípulos se reuniram por quantos dias? 10 dias. E eles estavam em busca de algo específico. Você lembra o que eles estavam em busca? E é o que nós estamos buscando diariamente. O batismo do Espírito Santo. Porque Jesus disse que sem mim, nada nós poderíamos fazer. Então você é meu convidado. A partir do dia 19 de fevereiro, às 19h30, vai ser uma quinta-feira, eu vou estar aqui com você e vou passar todos os 10 dias aqui com você. Eu pedi da Valéria também a liberdade de poder trazer todos os cantores da noite. Toda noite vai ter um cantor diferente. Serão 10 cantores durante as 10 noites. Eu acho que o sábado é de manhã, né, Gilberto? Os 2 sábados são de manhã, né? Então são 8 noites e 2 manhãs. Todas vai ter um cantor diferente. E você é meu convidado especial a estar aqui comigo para poder fazer desse programa uma bênção. Entre elas, o meu amigo Theo vai estar aqui comigo também. E muitos outros que já, quem sabe, vieram aqui ou que você já conhece, que cantam em algum outro lugar. Amigos, tema dessa noite é um dos temas que eu também me apaixonei bastante ao longo do ano de 2025, porque eu ganhei essa série de presente. E elas são 9 temas, eu acho que já preguei 3 aqui. Só que esse aqui eu ainda não preguei. E se o Acácio puder colocar aí para mim, eu agradeço. Fala sobre Jesus como Salvador. Vou apresentar para você nessa noite um Jesus que é Salvador de uma maneira totalmente diferente da maneira como você, quem sabe, já viu, ouviu ou até mesmo aprendeu. Jesus, ele é algo muito mais do que, quem sabe, eu e você podemos imaginar. Jesus, ele é o Salvador da minha vida, da sua vida, mas ele também é um Salvador de todo mundo. E Jesus nessa noite está aqui na igreja do Leão de Judá, porque ele veio encontrar com você, porque ele veio ter um encontro especial com você nessa noite, através da sua palavra. E saiu aí, Acácio? Eu estou passando, mas... Espero. Eu tenho aqui até 8h30 para esperar. Se os irmãos tiverem um pouco de paciência, até 10, meia-noite, depende de tu aí. Enquanto ele arruma aí, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite estamos em Tua casa de oração. Fomos convidados pelo Teu Espírito a nessa noite estar mais uma vez aqui para estudar a Tua palavra. A voz é minha, de um pobre, miserável e pecador, mas a palavra é do Senhor, que é o Salvador e o Redentor de todo mundo. Fale conosco através dela nesse momento. Usa-me os meus lábios, unge a minha mente e o meu coração, para que tudo que sair desse pobre pecador possa vir direto do Teu trono de graça para o nosso coração. Abençoe Tua igreja, abençoe Teu povo, nossos amigos, nossos irmãos, derrame bênçãos sem medida sobre suas vidas. Continue suprindo todas as suas necessidades. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Deu agora? Muito bem. Amigos, no Novo Testamento, mais de 50 nomes e títulos são atribuídos a Jesus. Você sabia disso? Se eu pedisse para você dizer para mim um título que Jesus recebe na Bíblia, você diria o quê? Jesus é o pão da vida. Jesus é o quê, Theo? Jesus é o Salvador. Jesus é o que mais? Ele é a verdade e a vida. O que mais ele recebe nome? A gente poderia citar vários, pelo menos 50. Mas amigos, olha aqui que interessante.
Jesus recebe o título de Emanuel, que você sabe que é Deus conosco. Jesus recebe o título de advogado, o advogado fiel. Ele recebe também o nome de Alfa e Ômega. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele também é a estrela da manhã. Ele também é a estrela da alva. Ele é o leão de Judá. Ele é o bom pastor. Ele recebe vários nomes. Como é que Jesus é para você? O título de Salvador é especial. De todos os títulos que Cristo recebe, esse daqui é especial. Sabe por quê? Porque quando Jesus se auto-intitula como Salvador, Ele está dizendo para mim e para você que Ele pode salvar a minha vida e a sua vida. Amigos, Jesus Cristo é chamado de Salvador porque Ele é o único meio pela qual as pessoas podem alcançar o quê? Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhuma outra pessoa que não seja Jesus. Se você nessa noite quer ir para o céu, se você nessa noite quer um dia encontrar com Deus, você tem que fazer desse Jesus aqui o teu Salvador. Porque Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse mais: ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas sabe de uma coisa? Ao longo do tempo a gente tem visto algumas pessoas que negam que Jesus é o Filho de Deus. Algumas denominações religiosas pregam que Jesus não é o Filho de Deus. E se elas pregam que Jesus não é o Filho de Deus, elas estão dizendo também que Jesus não é o Salvador. Então, se não tem Salvador, como é que eu vou para o céu? Se não tem Salvador, como é que um dia eu vou me encontrar com Deus? Se eu perguntasse para você, você conhece alguma igreja que nega que Jesus é Salvador? Você conhece, sim ou não? Se conhece? Então diga o nome para mim, se você conhece. Quem? A igreja? A Igreja Católica Romana. Ela não aceita a divindade de Cristo. Ela diz que Jesus não é o Filho de Deus. E agora? A senhora nunca viu isso lá não, irmã? Nunca viu? Então, muito bem. Mas tem outra igreja também que tem essa dificuldade. Vocês conhecem? Sim ou não? Uma igreja evangélica que se auto-intitula evangélica. Lá eles não doam sangue. Testemunho de Jeová. Eles negam que Jesus é o filho é um profeta, mas não é o Filho de Deus. E eles são muito missionários, sabia? Eu admiro eles. Você já viu aquelas pessoas de branco, de gravata, andando na rua, pregando? Eles são muito legais. Só que eles negam que Jesus é o Filho de Deus. Amigos, o problema do pecado, ele trouxe muitas complicações para mim e para você. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos afasta daquele que é o nosso Salvador. E é por isso que nessa noite a gente precisa se aproximar de Cristo. Lúcifer, ele rejeitou a Deus no céu. Lúcifer, quando travou guerra com Cristo no céu, ele queria tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz que somente Deus merece ser adorado. A Ele somente você daria culto. Mas Satanás em algum momento achou que poderia ser Deus. E sabe de uma coisa? Até hoje ele tenta ser Deus. Até hoje ele acha que pode ser Deus. E hoje a gente vive um grande conflito muito grande no mundo. Sabe por quê? Porque de um lado estão os adoradores de Deus e do outro estão os adoradores do diabo. Satanás tem seguidores. Satanás tem pessoas que o admiram. Satanás tem pessoas que gostam dele. Sabia disso? Tem pessoas que adoram ao diabo abertamente. Tem pessoas que aceitam o diabo como seu senhor abertamente. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão: ele, entre aspas, conseguiu o que ele queria. Porque o que ele queria? Seguidores. E hoje ele tem ou não tem seguidores? Ele queria adoradores. Hoje Satanás tem ou não tem adoradores?
Então parece que ele conseguiu o seu objetivo, mas só parece. Porque ele não tem uma coisa que Deus tem: eternidade. Satanás um dia será destruído. E aqueles que o adoram, infelizmente, também serão. Aqueles que se curvam ao diabo hoje, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Ele não queria isso, mas essa vai ser a consequência. Amigos, as leis de Deus, os valores, os princípios e os métodos de governo tornaram-se desde então o seu quê? Adversário. Satanás jogou por terra tudo isso no céu. Satanás não tinha mais lugar para permanecer no céu. E se você pegar a Bíblia, e se você pegar o espírito de profecia, você vai entender uma coisa muito interessante. Deus lutou muito com Lúcifer. Deus não simplesmente o expulsou. Ele teve muita paciência. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a um pleno arrependimento. Satanás teve muitas oportunidades de se arrepender, muitas, mas ele não quis. E sabe de uma coisa? Se ele pudesse voltar para a cena do crime, ele faria a mesma coisa. Satanás não está arrependido. Tem gente que acha que Satanás está arrependido. Ele não está arrependido. Ele está com o quê? Com remorso. Remorso de quê? Perdeu o céu, perdeu as honrarias que ele tinha, porque querendo ou não, Lúcifer era importante no céu. A Bíblia diz que ele era a quarta potência do céu. Ele tinha anjos que o serviam, ele tinha privilégios diferentes de muitos outros, e tudo isso ele perdeu. Mas ele tinha uma coisa que eu tenho certeza que ele gostaria de ter de novo: vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele não tem mais essa oportunidade, mas nessa noite eu e você temos essa oportunidade. Vida eterna é o que está preparado para mim e para você. E Satanás não quer que você viva para sempre. Satanás não quer que você vá para o céu. Satanás não quer que você viva com Cristo para sempre, porque ele não vai ter esse privilégio. Amigos, depois das batalhas, Lúcifer agora se torna Satanás. Lúcifer foi expulso do céu e lançado à terra, e o grande conflito chegou aonde? Até nós. O grande conflito começa no céu, e hoje ele está aqui no planeta Terra. Visível ou invisível? Depende. O conflito espiritual a gente não, mas o conflito físico a gente vê todos os dias. É só você ligar a televisão, é só você abrir o seu celular, é só você ver o bairro que você mora. É conflito, é guerra, é problema atrás de problema, sim ou não? Você vê o último acontecimento que aconteceu no mundo recentemente? Um país invadiu outro país e levou um presidente preso. Ah, mas você pode falar assim: ah, mas lá era uma ditadura. Tudo bem, era uma ditadura, mas era um presidente. Foi levado. E você acha que isso vai parar aqui? Não. A tendência é com que isso se intensifique ainda mais. Existem países aí que estão preocupados com o que pode acontecer. É assim ou não é? É guerra ou não é guerra? É ameaças ou não é ameaças? A gente pensa assim: ah, mas isso nunca vai chegar no Brasil. Será? A gente até um dia desse, nós estávamos em guerra, sabia? Só que não uma guerra de armas, mas uma guerra econômica, sim ou não? O país sofreu 50% de tarifa. Tem algum produtor aqui? Algum produtor? As empresas brasileiras, elas foram taxadas em 50%. Isso dificulta ou não dificulta a economia subir? Você viu tudo o que aconteceu? Você viu que a gasolina aumentou de novo? Você tem ido no mercado constantemente? As coisas estão baratas ou estão caras? E o salário mínimo?
Aumentou 10, 15 reais. Esse é o país que nós vivemos. É esse mundo que você quer viver para sempre? É esse mundo que você chama de lar? É aqui que você acha que é uma vida boa? A vida pode ser boa para um número bem pequenininho assim de seres humanos, mas para a maioria de nós, ela é luta, guerra, todos os dias. Você acha que é isso que Deus quer? Você acha que Deus está feliz com isso? Não. Mas amigos, a condição humana depois do pecado se tornou degradante. Lembra de Adão? A Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 4,5 metros de altura. Eu tenho 1,80. Adão era perfeito. Adão não usava roupa como eu e você usamos. Adão era coberto pela glória de Deus. Adão não sentia dor de cabeça. Adão não sentia nenhum tipo de dor. Adão não tinha cabelo branco. A pele de Adão não ficava enrugada. Ele não tinha que ir no hospital. Não, ele era perfeito. A glória de Deus o protegia em tudo. E depois do pecado, o que aconteceu? O ser humano enfrentou um dos maiores inimigos que ele poderia ter, chamado morte. Alguém aqui quer morrer? Ninguém quer morrer? Mas eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Você vai ser colocado dentro de um buraco e vão jogar terra em cima de você. Mas se você preferir ser queimado, vão jogar cinza também em você. Não tem o que fazer. Você acha que é esse o mundo que Deus quer para mim e para você? Você acha que foi esse o mundo que Deus sonhou quando criou Adão e Eva? Essa semana você foi no hospital? Essa semana você passou ruim da sua saúde? Você precisou tomar algum remédio essa semana? A sua pressão subiu ou ela baixou essa semana? Você sentiu cólicas? Você sentiu dor de cabeça? Você estava com febre? Você sentiu alguma coisa desconfortante essa semana? Foi bom ou foi ruim? E você estava contando para que ficasse bom novamente. Sabe o que é isso? Isso é a consequência do pecado. E vai piorar. A cada dia que passa, isso vai piorar. Eu escutei alguém falando essa semana assim: o Covid voltou de novo, com força. Ouviram isso? Eu ouvi recentemente: o Covid voltou de novo. Aquela onda está aí, está todo mundo ficando doente. Eu fico pensando, e agora? Tem vacina, né? Ajuda um pouquinho, mas enfim, tem as suas reações. E agora? O que eu faço para viver um pouquinho mais? O que eu faço para ter saúde, Theo? O que eu faço para ser feliz? Sabe de uma coisa? Jeremias capítulo 17, abra sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 17, verso de número 9. Está aí na tela, mas você que tem sua Bíblia, eu convido você a abrir ela. Jeremias capítulo 17, verso de número 9. Olha o que Deus diz: enganoso é o que, irmãos? O coração, mais do que todas as coisas, e ele é desesperadamente o que? Corrupto. Quem o conhecerá? E eu fico pensando, quem o conhecerá? Ou seja, não podemos confiar no nosso coração, governado por nossos sentimentos e por nossas emoções. Tem gente que diz assim, ó: Jesus quer o meu coração. E se Jesus for o dono do meu coração, Ele é o dono de toda a minha vida. Mas a pergunta nessa noite é: quem governa o seu coração? É você? É Deus? Ou é o diabo?
Porque o seu coração, ele pode ser governado por 3 pessoas: por você, por Deus ou pelo diabo. Aí você que vai dizer para você mesmo quem governa o seu coração. Mas a Bíblia ela diz em Gálatas capítulo 5, 25, que pelos seus frutos o conhecereis. Não adianta você dizer se aquilo que você demonstra não é. Porque tem gente que diz assim: eu sou de Jesus, mas mente, arruma confusão com todo mundo, faz fofoca, está sempre de mau humor. Você acha que essa pessoa é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Mas tem gente que fala que é de Jesus, mas as ações dela ou dele não condiz com aquilo que ele fala. Mais bonito não é o sermão que eu prego, mais bonito é aquilo que eu vivo todos os dias, dentro da minha casa e fora dela. Quer conhecer alguém? Conviva com ela. Não apenas na igreja, porque na igreja a gente tem uma facilidade muito grande de se camuflar. Nós somos parecidos com camaleão. Você já sabia que camaleão ele consegue se camuflar, não é? Em determinado lugar que ele está, ele consegue se esconder. Tem muitos cristãos dentro da igreja que parecem camaleão. Você olha assim, você fala: nossa, deve ser um irmão muito bom, deve ser uma irmã muito boa. Vai lá na casa dela, com as pessoas que convivem com ela lá, se elas vão ter a mesma visão que você tem aqui. Pergunta do marido dela, da esposa, dos filhos. Pergunta do vizinho que mora com você. Se um dia eu chegasse lá do lado da sua casa e perguntasse para o seu vizinho: quem é você? O que você acha que o seu vizinho ia dizer? Quem é o meu irmão da igreja? Ele é um bom vizinho? Você já pensou? Aí tem aquele ditado, né? As máscaras iriam cair e a gente ia saber de verdade quem é quem. Só que a gente não faz isso, né? Porque a gente não está muito preocupado com isso. Mas a Bíblia diz que não há nada encoberto que Deus não traga às claras. Não adianta brincar achando que nunca vai aparecer, porque vai aparecer, mas cedo ou mais tarde, não tem como esconder. Amigos, somente Deus conduzirá a mim e a você num bom caminho. Provérbios capítulo 14, 12 diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de... Por isso que o seu coração não pode guiar você. Deus nessa noite não quer apenas um culto que venha do seu coração. Deus nessa noite quer um culto que venha da sua mente. Romanos capítulo 12, de 1 a 2, você sabe o que está escrito lá? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 1 e 2. E você vai entender nessa noite qual é o tipo de culto que Deus espera de cada um de nós. Romanos 12, 1 e 2. Quem achou e quiser ler, por favor, leia para nós. Doze, 1 e 2. Sabe quando eu e você vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando você permitir que Ele comece transformando você pela sua mente. O culto nessa noite não é emocional. O culto nessa noite é racional. Ah, mas você pode chorar? Claro que pode. As pessoas às vezes choram na igreja. Choram ou não choram? Porque elas estão sensíveis, aí de repente elas sentem o toque de Deus e elas choram, elas podem chorar. Mas mais importante do que suas lágrimas é a sua consciência. Porque o seu coração, ele pode chorar agora, mas depois ele pode esquecer as lágrimas que você derramou.
Tem gente que na igreja, ele aparentemente se converte pela emoção do que está acontecendo, mas quando ela sai da igreja, ela esquece. Aquele momento passou, e quando ela volta para casa, ela volta cometendo os mesmos erros que ela disse que não cometeria mais. É por isso que Deus não quer simplesmente um culto emocional, Ele quer um culto de razão. Porque quando Ele dominar sua mente e o seu coração, aí você vai se tornar o que Deus espera. Paulo, ele fala muito sobre isso. Eu gosto muito quando Paulo diz assim: vocês têm que ter a mente de Cristo. A lição da escola sabatina da semana retrasada, sem ser essa que começou, sem ser a outra que acabou, a da retrasada, nós vimos muito isso. O que Deus deseja? Que você tenha a mente dele. Agora eu te pergunto, é fácil ou é difícil ter a mente de Cristo? É difícil, sabe por quê? Porque você não quer se esvaziar de você mesmo e permitir com que ele entre dentro de você. Vocês já viram um copo cheio? Tem como encher um copo cheio? O que vai acontecer se você tentar encher um copo que já está cheio? Ele vai derramar, ele vai transbordar. Agora eu pergunto para você, dá para encher um copo vazio? Sabe como você tem que vir para a igreja todos os dias? Vazio de você mesmo, para quando chegar aqui, Cristo preencher você dele, e você vai sair daqui transbordando. E se você fizer isso um processo diário, você vai ser transformado dia após dia, até chegar o dia que você vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. É isso que Deus deseja. Amigos, essa é a condição do homem distante de Deus. Sem Deus, faremos só o mal continuar. Paulo diz assim: o bem que quero, isso eu não, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Longe de Deus, você se torna o pior. Perto de Deus, você se torna um pouquinho melhor. Só Deus pode mudar a minha e a sua existência. Às vezes eu falo para minha mãe lá em casa, que às vezes ela fica chateada com os meninos, aí de vez em quando ela solta um palavrãozinho. Já fizeram isso alguma vez, vocês? Ou é só a minha mãe que faz isso? Se for só ela, eu vou ter que orar na cabeça dela quando eu chegar lá em casa. De vez em quando você fica chateado. Aí você acaba falando o que você não deveria falar. Mas não é porque você não é convertido, é porque as situações do dia a dia fazem com que você não tenha um controle. Eu falo: mãe, a senhora não pode xingar, mãe. Mãe, a senhora não pode perder o equilíbrio, nem emocional, nem físico e nem espiritual. Aí ela fala assim: mas é fácil falar. Eu falei: é por isso que Deus fala assim: aprendam de mim, que sou humilde e o manso, e vocês acharão espaço ou guarida. Deus, Ele quer transformar você, irmão. De vez em quando a gente comete um erro, que eu entendo, é normal, somos humanos, mas Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer diferente. Não é porque eu errei que está tudo perdido. Ainda dá oportunidade. Amigos, e qual é a solução para o problema do pecado? É essa boia aqui? Qual é a solução para o problema do pecado? Olhe para a cruz. Quando você olha para a cruz, o que é que você vê ali? Quando eu olho para a cruz, sabe o que é que eu vejo? Um instrumento de tortura. É ou não é? Quando eu olho para a cruz, eu vejo um instrumento de tortura. Porque é isso que a cruz é. Um instrumento E criado pelos romanos? Não. Criado pelos medo-persas, que cortavam a cabeça das pessoas e faziam muros, e arrancavam a peles delas vivas para poder camuflar suas casas. Eles eram mais terríveis que os romanos. Só que os romanos pegaram essa ideia da cruz e ela pegou até hoje. Tem lugares por aí ainda que até hoje se crucificam pessoas. Sabia disso? Tem lugares por aí que se crucificam pessoas. Outros botam na cadeira elétrica, outros botam na guilhotina para cortar o pescoço. Ainda existem esses métodos de tortura. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um método de tortura. E é um instrumento horrível. Sim ou não?
É um instrumento feio. É um instrumento que nos traz tristeza, dor. Quando eu olho para a cruz, eu não tenho do que me orgulhar. Ou tenho? Não. Porque a Bíblia diz assim: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas quando eu olho para aquele que está pendurado ali, eu vejo a maior esperança da raça humana. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldição para que você um dia pudesse ter a bênção de encontrar com Ele. Jesus se tornou maldito para que você um dia pudesse ter a salvação pelos méritos de Cristo. A cruz deveria ser motivo de tristeza, de vergonha, mas para nós é a maior alegria, é a maior esperança que como seres humanos temos. Porque foi na cruz que nós podemos chegar nessa noite até aqui, na Igreja Leão de Judá. Sem cruz não existiria isso. Sem cruz não existiria esperança. Amigos, 1 João capítulo 2, abra sua Bíblia. 1 João capítulo 2, e aqui a gente já está terminando essa mensagem. 1 João capítulo 2, verso de número 1. Todos acharam? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o que, irmãos? Um advogado junto ao Pai. Qual é o nome do advogado? E esse Jesus, qual é a sua qualidade? Ele é justo. Já participaram do julgamento aqui? Alguém já foi no julgamento? Alguém já viu um tribunal ao vivo assim, julgando alguém? O que tem num tribunal? Tem o juiz, tem o representante do Ministério Público, tem o advogado de defesa, tem as testemunhas de acusação e de defesa, tem a vítima e tem o réu, aquele que está sendo julgado. Ali naquele julgamento, pode acontecer alguma injustiça? Sim ou não? Que tipo de justiça pode ocorrer ali naquele julgamento? O culpado ser absolvido, sim ou não? E o que é inocente ser o quê? A gente vê isso todos os dias, sim ou não? Essa a gente vê isso toda hora. Só que um dia, a Bíblia diz que nós vamos estar diante de um tribunal. Deus será o juiz, teremos todos esses componentes que nós falamos, e lá terão o quê? Os réus, os pecadores, que somos eu e você. E lá, a Bíblia diz que vai haver um julgamento, e o advogado